Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. E hoje temos como convidado Vitor Lucchesi. Vitor é advogado e tem experiência na área do direito público, com ênfase no direito econômico, tributário, eleitoral e administrativo. Vamos conversar sobre as eleições deste ano, expectativas para o cenário político, sobre a polarização de ideias nessa esfera. Vitor, é um prazer te receber cá. E como eu disse no início, a ideia de construir uma ideia, mesmo quando as ideias elas não são iguais, parceiras, mas construir. O Vitor esteve comigo em um programa no Horizonte Debate, nesse mesmo lugar, onde, em função da não construção de ideias, o Horizonte Debate foi visto por mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Conta pra gente, meu irmão, como é que foi a experiência de depois daquele dia, cara? Rogério, é um prazer estar aqui de novo nesse estúdio que representa tanto para mim, para minha carreira, né? Que a gente que gosta da política e se expõe tanto, está sempre buscando ser visualizado, né? Ser ouvido e representar vozes que se calam na sociedade. Então aquilo foi para mim um divisor de águas dentro da minha profissão, dentro da minha carreira. É emocionante passar por aquilo, eu não esperava em momento algum, até por se tratar de um debatedor mais velho, uma pessoa com mais experiência. Ele enfocou muito bem isso, né? Que ele era alguém mais experiente, mais sábio. Eu não esperava aquela reação dele, né? Eu acho que, diante de toda a inteligência, dos conceitos que ele colocou aqui, como, por exemplo, um conceito que ele colocou aqui de conservadorismo, que eu digo para todos que conversam comigo sobre isso, foi impecável. Ele citou exatamente o que é o conservadorismo, né? Que é o teste daquilo, das instituições, das ideias, dos valores que passam através do tempo e continuam a serem preservados por um grupo social que se atém a isso, a esse teste do tempo. Mas qual que é a diferença entre ser conservador e acabar sendo chamado de fascista? Rudá Rissi, um intelectual que eu respeito muito em Minas, em Belo Horizonte, que já ganhou prêmios da Organização das Nações Unidas em Educação, que colocou a diferença não, ele acaba vinculando que o conservadorismo do Vitor era também um fascismo. Ele sai daqui do estúdio, ele abandona o programa em função de não querer sentar-se com um fascista. Por que muitas vezes o conservadorismo é traduzido como fascismo? Eu acho que isso passa por uma confusão que as pessoas fazem entre conservadorismo, tradicionalismo, aquilo que a gente chama de carola, né? Aquela pessoa que é quadrada, que é antiquada, que quer voltar atrás, né? Um reacionário, um retrógrado. E isso não é o conservadorismo. Você pode ter um conservador que seja moderno ou que seja até antirreligioso, desde que ele aplique essa ideia, essa síntese, né? De aproveitar os valores que foram testados pelo tempo, as instituições, os valores, as leis, os costumes que foram testados pela força do tempo, que passaram por gerações, passaram por séculos, passaram por décadas e continuam sendo aproveitados pela sociedade. Então, aquilo que passa por esse teste do tempo é bom para o conservador. E se é bom, tem que ser preservado, tem que ser conservado. Por isso é um conservador. Agora, existe também o tradicionalista. A maioria dos tradicionalistas são conservadores, porque está na própria síntese dele como pessoa, né? Porém, nem todo tradicionalista necessariamente é um conservador. Você pode ter um tradicionalista que quer impor suas tradições por meio revolucionário. E o conservador é por natureza, antirrevolucionário. Então, existe esse amálgama errado de ideias entre o conservador, o retrógrado, aquele que não gosta de se divertir, que não gosta de festa, que não gosta de se expor, que é tímido. E isso tudo leva as pessoas a formularem um caldeirão. Eu acho que muito disso é afetado pelo viés ideológico que a pessoa que faz essa análise tem. Então, se for, por exemplo, uma pessoa social-democrata, progressista, socialista, que tem esse interesse de jogar o conservadorismo para um campo que não é positivo, ele vai fazer essa confusão proposital. Acho que foi um pouco do que ele fez aqui, né?
Então, quando ele me taxa de fascista, por exemplo, eu tinha feito aproveitando o nome do programa, eu tinha feito o contraponto poucos minutos antes sobre exatamente isso, dizendo que eu, por exemplo, sou a favor de uma ideologia que de livre mercado, que eu sou a favor do direito à propriedade, que eu sou a favor de um Estado que se intrometa menos na vida do cidadão, que eu sou a favor desse individualismo como o bem máximo que deve ser preservado numa sociedade. Mas a gente não precisa, cara, em um Estado, em um país pobre como o nosso, da presença do Estado. A gente não precisa da presença do Estado para oferecer vacina para o povo. A gente não precisa da presença do Estado. Se lembre, a Merrill Lynch nos Estados Unidos e a crise econômica que aconteceu em 2008 e a presença do Estado para tentar recuperar aquilo ali. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa, por exemplo, a necessidade do Estado ser um Estado que oferece saúde para as pessoas. Ontem, Dia Internacional da Mulher, gravamos esse programa no dia 9 de março, o governo Bolsonaro avalia, por exemplo, de que as mulheres grávidas deverão voltar ao trabalho presencial ou algo assim. Eu vou insistir nessa lógica. Por que o conservadorismo, ele sempre, nesse caso polarizado que estamos vivendo, é vinculado a uma ideia de restrição de direitos? Ou seja, o conservadorismo que busca dar privilégio só para quem tem grana, por exemplo. Eu acho essa visão, ela é um pouco... você está colocando de uma forma assim, extremamente negativa, né? Não vejo como retirada de direitos, né? Existe uma flexibilização pró-mercado. E por que o conservador sempre tende para o mercado, para a economia de mercado? Porque a economia de mercado ela está vigente no mundo desde os burgos e ela sempre funcionou. É lógico que houve necessidade de ampará-la, né? Porque o mercado ele vai se embasar sempre no lucro. É a lógica de buscar o lucro. E se você tem uma lógica que é somente voltada para buscar o lucro, você acaba deixando desamparadas as pessoas. Não é o caso, por exemplo, de um liberalismo social que hoje é vigente no mundo e aqui no Brasil. O que o Bolsonaro no governo, por exemplo, Paulo Guedes, é um dos maiores liberais do mundo, mas ele é um liberal social. O exemplo disso está no que você citou. Quando o Estado precisa intervir para que as condições do mercado não se tornem desumanas. Mas quando o Paulo Guedes fala, por exemplo, que até empregada doméstica ia para os Estados Unidos, o que o Vitor pensa desse tipo de coisa, como conservador? Eu acho que aí é uma visão inebriada dele, né? Eu acredito que seja até uma frase mal colocada, né? Que reflete um homem que vive no mercado financeiro, um homem que vive, né? Eu ia falar um homem de Wall Street, mas é um homem da Faria Lima, né? Que no nosso caso. O homem que é da Wall Street, o homem que é da Faria Lima, ele está desconectado da sociedade, das camadas mais baixas da sociedade, isso é lógico, né? E às vezes isso reflete num arrobo verbal ali, né? Ele se colocou mal. Mas um exemplo, né? Vamos separar, por exemplo, essa fala dele do que ele fez de fato. Ele garantiu que o Brasil fosse o quarto maior no ranking de vacinação mundial. Isso tudo com investimento público, né? Não houve aporte privado na compra dessas vacinas, houve até um auxílio das empresas aéreas que acreditaram no Brasil. Você é a favor, Vitor, a vacinação? Claro, sou a favor. Eu acho que a vacinação ela tem que ser garantida para todos que querem se vacinar. Quando o Bolsonaro está na porta de um restaurante brasileiro, inclusive, comendo lá de fora, nos Estados Unidos, quando ele tem que fazer, não sei quantas, 5 testes para poder conversar com o Putin, isso não é uma questão que coloca as pessoas pensando em um país como o nosso, que tem uma tradição de vacina? Isso não é um erro crasso do governo Bolsonaro, não? Eu acredito que não, Jair, porque o Brasil ele tem uma tradição, uma cultura, né? O brasileiro tem uma cultura diferente do americano, por exemplo, né? A população americana ela tem muito mais restrições à vacinação do que a população brasileira. E numa vacina da Covid, que ela é diferente da outra gama de vacinas que estão presentes no nosso quadro vacinal, a vacina da Covid ela é uma vacina quase que experimental, né? Eu acho complicado esse termo. Não, eu estou dizendo quase justamente por isso. Porque ela não é. Ela passou pelas 3 fases. A vacina ela é provada como instrumento de prevenção, estudado e provado. Sim, ela passou pelas 3 fases. Eu próprio me vacinei com as 2 doses, né? Eu não sou contrário à vacina, não. Mas estou dizendo que eu não consigo comparar, eu não consigo colocar no mesmo patamar a vacina do sarampo, por exemplo, a BCG, com a vacina da Covid. Eu não consigo comparar porque ao longo de 40 anos
você tem a noção clara da segurança dessa vacina do sarampo, por exemplo. E no caso da vacina da Covid, ela é muito recente, né? E ela sendo muito recente, experimental é um termo que eu usei aqui, mas que não é bacana. Eu acho emergencial um termo mais interessante, entendeu? Ela é uma vacina emergencial, uma vacina que foi feita às pressas, tinha que ser feita às pressas mesmo, porque nós precisávamos retornar a vida em sociedade como ela era antes, né, da pandemia. Mas aí fica parecendo estranho, Vitor, que é como se o trabalhador pobre estivesse à disposição desse dono da Faria Lima, que é representado pelo Paulo Guedes, pelo governo do Bolsonaro, que representa os ricos, como se fosse necessário. Nada disso, não tem esse trem de restringir. Coloca o povo para ser contaminado, haverá uma contaminação e uma imunização de rebanho, entende? Mas isso nunca foi uma política pública, essa questão da imunização de rebanho. Como se o presidente da República é o ser, o sujeito, Vitor, que incorpora esse processo? Não é que ele incorpora esse processo. Ele defende, por exemplo, que o cidadão tem autonomia de sair ou não sair de casa, de se vacinar ou não vacinar. Então, a questão da autonomia da vontade, que é um princípio claro do liberalismo, não só o liberalismo econômico, o liberalismo geral, né? Até o liberalismo social, ele passa por isso. Você tem que ter liberdade, autonomia da vontade e meio de exercer essa autonomia. Quando um governador ou um prefeito, como nosso prefeito, por exemplo, Alexandre Calil, ele fecha o comércio por 5 meses, impõe restrições drásticas, impõe vigilâncias... Por exemplo, a vigilância que impede o meu tio, que é comerciante, de abrir a loja dele, que está aberta desde os anos 70. E ele tem que abrir ali, às vezes escondido, para conseguir manter, né, o pão dele, dentro da casa dele, e o dos funcionários dele. Então, essa dicotomia rico versus pobre, ela acaba ficando ultrapassada, sabe, Jair? Porque eu vou te dizer a minha experiência pessoal, né? Me conta isso na segunda, no segundo bloco, fica mais interessante. Joia. Vacine-se. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Contraponto e hoje tendo a honra da presença de Vitor Lucchesi. Sugestões para o programa? Escreva para a gente. Estamos estreando o Instagram do Contraponto. Escreva para a gente, recomende pedidos, nomes que você acha interessantes. Seu professor da universidade, mande para cá que a gente vai trazer essa pessoa para a gente discutir temas sobre. Desculpa, Vitor, no final do primeiro bloco eu te interrompi na hora que você ia passar a sua experiência do tio. Não, minha experiência pessoal, né? Eu vi muitos autônomos de classe média baixa concordando com o presidente Bolsonaro e muitos ricos de classe média alta, que são funcionários públicos do alto escalão, discordando dele. Por que que isso aí muda a sua ideia dessa dicotomia rico versus pobre? Porque a pandemia, ela feriu não a riqueza, não aqueles que são donos de estabelecimentos necessariamente. Ela feriu aquele que depende do trabalho diário. E não feriu aquele que não depende. Vitor, passamos de 650 mil mortos. Em certa medida, você pensa que houve falha do governo? Acho que mais falha comunicativa do que falha fática. Porque o que o governo garantiu, né, com o programa o programa do Auxílio Brasil, né, que era o auxílio emergencial naquele momento, que abarcou mais de 68 milhões de pessoas, impediu que muita gente ficasse à míngua, a distribuição de recursos para os estados e municípios, que foi nunca antes vista, né, na história do mundo. Né? Foi um programa de transferência de renda nunca antes vista. Nós tivemos ali um programa também de manutenção emergencial do emprego, garantiu que mais de 500 mil pessoas conseguissem fazer um acordo com as suas empresas e não fossem demitidas. Né? Isso impediu um colapso social que talvez levasse isso aí 3 ou 4 vezes mais. Vitor, nós nos encontramos com 100 dias de governo Bolsonaro para fazer aquela análise. Isso. E aí foi o que a gente começou o programa. O programa teve uma repercussão muito grande na revista Veja e por aí vai. Hoje, com mais de 3 anos de governo, assim, falar sobre desemprego, falar sobre uma economia muito ruim, como que é possível, cara, assim, a gente pensar ainda em uma defesa desse modelo? Esse modelo deu errado, não, Vitor? O governo Bolsonaro deu errado, não? Não, esse modelo não deu errado, porque nós tivemos uma crise de governabilidade causada pelo judiciário. Né? Uma crise de governabilidade, eu digo, porque houve um judiciário que titubeou em direcionar quem deveria ser o condutor
daquela crise, né, sanitária. Então, isso prejudicou muito o governo. E outro ponto é que ainda com isso tudo, com 2 anos de pandemia, né, 2 anos cheios de pandemia, agora um ano de 2022 que começa também com a pandemia. Eu estou falando, então, de 3/4 de governo afetados por uma pandemia que é gravíssima, né? Nós conseguimos, no final de 2020, subir 5,3% o PIB. E esse ano, em 2021, no decorrer do ano todo, o PIB cresceu 4,6%, coisa que não se via há mais de uma década no Brasil. Então, houve... Mas nós estamos em recessão, em função da soma de todos esses processos de decrescer e crescer, estamos muito mal. Houve uma afetação brutal, né, da economia de mercado durante a pandemia. Como você próprio disse, né, o Estado precisou, por exemplo, abrir mão de um processo que ele era necessário de contenção de gastos para fazer justamente o contrário, gastar muito para amparar a população. E por isso a preocupação do presidente foi tão grande em não fechar os comércios, né? Você vê que um país em guerra como a Ucrânia, por exemplo, ele não fecha o comércio, né? A questão do lockdown, ela foi imposta pelo modelo chinês, né? O modelo chinês aparentemente deu certo, mas eu não posso dizer que ele deu certo porque... Os números não são claros, os números na China não são claros, a imprensa lá não é livre, né? Então eu não posso dizer que isso deu certo, mas por algum motivo a OMS, que é a coordenadora mundial desse combate à pandemia, resolveu adotar o modelo chinês. E eu digo isso até por uma questão geopolítica, né? O Tedros Adhanom, que ele é um político, né, vamos dizer assim, né? Claro que ele é um biólogo, mas ele é um político tipo o ministro da Saúde que a gente tem, que mundial, é um médico, né? mas é um político. Sim, exatamente. Ele é um político com péssimas opiniões, inclusive, o ministro Queiroga, com relação à parte médica. Ele é muito ruim porque ele prefere posições de natureza política. Não, mostrar o dedo do meio, aquela coisa toda. Tem que ver a autonomia médica, né? E há muita divergência no meio médico, né? Mas o Tedros Adhanom, por exemplo, é um político internacionalista. Ele foi auxiliado a ganhar o cargo, a vencer, né, as eleições internas da OMS pela própria China, porque do outro lado era um parceiro do Japão, que, claro, é um rival histórico, cultural da China. Então ele adotou o modelo chinês e acabou impondo, né, porque isso refletiu no mundo inteiro, impondo esse modelo de lockdown. E o presidente Bolsonaro, como o presidente Trump, na época, né, tem a mesma visão de autonomia, de livre mercado, de liberdade, de escolha. Eles foram contra isso. Mas os números são péssimos para a realidade brasileira e a realidade americana, né? Mas mais de 650 mil mortos. Isso é relativo, né, Jair? Porque se a gente dividir, por exemplo, o número de mortos do Brasil pelo número da população com a Argentina, né? A Argentina adotou um lockdown de mais de 6 meses. Se a gente dividir isso, nós temos praticamente resultados parecidos. E o Brasil está à frente de grandes economias, né? O Brasil não ficou em primeiro ou segundo lugar nesse número relativo de mortes. Agora, em número absoluto, é claro que o Brasil ia ter muitas mortes, porque o Brasil tem uma população colossal, né? Um país de um tamanho continental. Mas o que foi feito para segurar o colapso social, segurar o colapso econômico, graças a esse pensamento liberal, graças ao pensamento do Paulo Guedes, que é o homem da Faria Lima. Então, assim, a gente tem que dividir o que um homem faz, porque ele foi criado de uma maneira diferente da maioria da população brasileira. Claro que, né, nós dois aqui estamos entre 1% da população, né? Nós temos condições, nós temos ensino, e nem sempre a gente consegue entender o que é a vivência desse 99% que está lá na camada mais sofrida, né, da população brasileira. Separar isso daquilo que é a competência de um homem público de fazer o bem, de fazer algo para essas pessoas, ainda que não entendendo 100% o que elas vivem, eu acho que é a grande virtude que o homem pode ter na hora de fazer uma análise. Vitor, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive asfalto na porta lá de casa com 12 para 13 anos. Sou do bairro Alvorada, na beira da comunidade quilombola dos Arturos. E te digo, cara, que a convivência com essas pessoas mais pobres, com a oportunidade que essas pessoas tiveram, por exemplo, no processo educacional, o governo Bolsonaro destruiu um programa de imenso sucesso na promoção social mesmo. Por exemplo, o ProUni, que é um programa de fomento da universidade particular,
com isenção de impostos, que é um programa que coloca estudantes de engenharia, imagine, um curso tão difícil quanto a engenharia, o sujeito tem que manter um nível de desempenho de 75%. Jovens que vieram da escola pública, como eu vim da escola pública, estudei muito para estar na UFMG, para fazer o meu mestrado. Então, de conseguir, a partir da luta, insistir num processo de desenvolvimento. Quando a gente pega, por exemplo, algum processo na educação, eu te digo com certeza, o governo Bolsonaro é um desastre. Quando a gente pega, por exemplo, o ministro Milton, dizendo que separar o jovem estudante em uma escola que é especial, tirá-lo da escola comum, ele pode ir para o contraturno receber um atendimento especial, mas ele tem que funcionar com a inclusão. Alguns pontos que ficaram ao longo desses 3 anos de governo Bolsonaro, que ficou muito ruim. O ProUni, por exemplo, nós temos estudantes na universidade particular com um nível de desempenho excelente. As cotas funcionaram muito bem. Fazer com que o jovem saia desse lugar de onde eu saí para conseguir estar aqui na TV Horizonte apresentando um programa. Então, assim, fazer a transição social é algo importante, Vitor, e precisa de política para esse ponto, não? Certamente políticas públicas são importantes nessa área. Agora, o ProUni, ele é uma política pública que é ilusória ou é uma política pública que é factual? Vitor, é tão real que a minha diretora, que é a minha produtora que está aqui agora, ela só está aqui como produtora do Contraponto porque ela é aluna de ProUni. Mas essa análise para uma política pública, Jair, ela não tem que ser feita com exemplos pessoais, porque exemplos pessoais positivos a gente vai encontrar em programas que podem ser mal sucedidos. Eu vou te dizer o que eu penso, por exemplo, do ProUni e o que é uma visão de mercado sobre o ProUni. O ProUni, ele estimula uma transferência de renda pública para a iniciativa privada, né? Universidades privadas, que nem sempre essas universidades privadas estão, de fato, impactando na vida daquela pessoa que está estudando ali. Porque muitos dos que estudaram com o auxílio do ProUni se tornaram depois trabalhadores sem a necessidade daquela formação, mas com o diploma debaixo do braço e o diploma não serviu a eles. Então isso é extremamente danoso, porque a gente deixa de gastar no amparo direto social e passa a gastar nesse percurso que não necessariamente, estatisticamente falando, não estou dizendo que não existam exemplos pessoais, você citou aí 2, não necessariamente estatisticamente, para se adotar esse modelo de política pública, ele gera esse impacto tão positivo quanto deveria. E o governo, por exemplo, adotou o perdão das dívidas do FIES, que é histórico. Nós vamos evitar que haja um novo colapso. Pessoas que têm diploma, mas o diploma não necessariamente refletiu em boa educação, não refletiu em bons índices educacionais, porque as universidades às vezes tinham Unisquina, que estava recebendo esse grande aporte do governo, pessoas que conduziam essas universidades de baixo nível estavam ligadas ao próprio governo, né, em gestões passadas, e isso é problemático, estavam recebendo, mas não estavam devolvendo para a sociedade. Eu vim da região do Barreiro, sou nascido e criado na região do Barreiro, que também é uma região de classe média baixa, uma região de gente trabalhadora, operária, gente humilde. Então eu tive a oportunidade de ver muita gente que diz, olha, eu arrependi de fazer universidade. Fazendo aí o caminho contrário do que você disse. Pessoas falaram, eu fiz a universidade e hoje eu estou aqui trabalhando, se eu tivesse feito no Vitor, Senai. eu fico até com medo de pensar que o ministro da Educação fala isso. Quando a gente, no caminho daquele programa, e por te respeitar muito, a gente discorda nas nossas ideias, mas eu te respeito muito. Eu lembro de ter cutucado sua perna e falado assim, Vitor, você tem agora uma propulsão política gigantesca. Verdade. Você vem agora, você vai se candidatar à eleição? É uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade. Eu sou uma pessoa com uma maturidade política para além da minha idade. Eu tenho só 27 anos, né? Mas eu conheço muito bem o jogo político e sei que se não tiver uma condição muito boa, eu não vou eu não vou afetar nada no cenário político e aí a minha candidatura vai servir a mim mesmo, não é o meu foco. O meu foco é que a minha candidatura sirva àquela coletividade que se sinta representada por mim. Mas se for necessário, se houver um chamado do meu grupo político, né, eu estou à disposição sim e não vou negar esse chamado. Acho que já estou preparado sim para disputar uma eleição, mas não é ainda algo que eu bati o martelo, entende? Eu já quero te chamar para um novo contraponto. A gente tem muita pauta para a gente poder discutir ainda e no alto nível que você sempre faz.
O nosso bate-papo está chegando ao fim e já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado pela companhia, Vitor. E que você também, na rua, na sua casa, no seu trabalho, esteja conosco. No próximo Contraponto a gente se encontra. Forte abraço. Tchau.